Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 13 de agosto de 2023 e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será a espiral descendente do pecado. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, você vai encontrar um texto um pouco maior de Efésios capítulo 4, versos 17 a 32 e Colossenses 3, 1 a 17. Mas eu quero aqui pegar pelo menos um texto aqui, que é o texto de Efésios 4, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E eu quero também ler com você o capítulo 4, verso 17, que diz: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Muito obrigado também, Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de cada um de nós e tem um propósito tão elevado para a nossa vida. O Senhor olha para nós e vê a possibilidade de podermos viver em santidade. Eu sei que tua graça é maior do que a nossa capacidade de fazer bobagens. Mas te pedimos que neste momento ela tome posse da nossa vida e que nos ajude a vivermos não apenas uma vida como pessoas perdoadas, mas também como pessoas transformadas por teu Espírito. Pedimos também uma bênção especial por todos os nossos irmãos e irmãs que enviaram seus pedidos para cá, para a nossa comunidade de oração. Eu sei que o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Ao mesmo tempo, aqueles pedidos especiais que nesse momento, esse meu irmão, essa minha irmã, tem lá dentro do coração. Te peço que o Senhor possa ouvir e responder de acordo com a tua vontade. Fale conosco também agora através do teu Espírito, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você prestou atenção aqui nos dois textos que lemos ainda há pouco, o capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo ele vai fazer um desafio. No começo do capítulo, no versículo 1, ele vai dizer que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele está dizendo, olha, quando você entende que Deus te chamou com um propósito, Ele te chamou para que você possa alcançar alguma coisa realmente grandiosa na sua vida. Ele te chamou para que você tenha um papel a desempenhar dentro do grande plano da redenção. É claro, dentro dessa geração na qual nos encontramos, o Senhor Deus poderia ter trazido à existência qualquer outra pessoa, mas Ele resolveu permitir que eu e você tivéssemos a oportunidade de colocar o nosso pé sobre o palco dessa vida. E Ele o fez porque Ele tem um propósito. Ele sabe que através dos dons e talentos que Ele concedeu a nós, Ele nos colocaria em algumas situações que fariam com que nós tivéssemos a oportunidade de ser úteis dentro do seu grande plano de alcançar outras pessoas para o reino. É claro que, como temos um grande chamado da parte de Deus, somos chamados a viver de acordo com esse chamado. Então isso significa que Deus tem um propósito, ok, mas por causa do propósito de Deus existe um tipo de caminhada que a gente tem que desempenhar, que a gente deve desempenhar. Um estilo de vida que devemos viver. Um tipo de conduta que Deus espera que nós tenhamos a oportunidade de viver. No versículo 17, ele vai dizer quase que a mesma coisa, mas desdobrando aqui um pouquinho mais. Ele vai dizer, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo aqui está dizendo, olha, você lembra que eu mencionei lá atrás, lá no começo, que Deus tem um propósito para a vida de vocês? Então, que vocês foram chamados de acordo com um propósito maior? Legal, entendeu isso? Beleza. Então não andem mais, ou não vivam mais como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Já que você conhece a Deus e conhece a vontade revelada dele na sua palavra, viva de acordo com essa revelação. Tenha um propósito todo especial com o Senhor. Viva cada dia como quem vive na presença do Senhor. Quando a gente tem a oportunidade de poder viver esse tipo de situação, nós temos a oportunidade de poder viver alguma coisa muito maior na presença do Senhor. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. No intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 17, Paulo ele vai dar vai mencionar uma grande quantidade de comportamentos que fazem parte do estilo de vida daqueles que não estão com Cristo.
daqueles que não conhecem a sua vontade. E se você prestar atenção nas listas que ele vai mencionar ali, o que ele está dizendo é o seguinte: quando você permite que a tua carne tome conta da sua vida, que os desejos do teu coração tomem conta da sua vida, você vai partindo de situações que são pequenas aos olhos das pessoas, mas você vai numa espiral descendente até chegar em algumas situações degradantes, de pecados que são considerados pecados asquerosos diante das pessoas. Mas uma pessoa não parte de um momento em que ele vive a pureza do evangelho para o momento em que ele agora vai para o pecado terrível e aberto, escancarado. Existe um processo que é descendente. Uma atitude vai abrindo caminho para outra, que vai abrindo caminho para outra. O fato é que todas as vezes que nós nos deixamos dirigir pela carne ao invés de dirigir pelo Espírito, a gente vai seguir numa espiral descendente. É isso que ele está mencionando. Isso vem totalmente de acordo com aquilo que Ellen White menciona. Eu trouxe aqui para vocês, eu estou aqui utilizando os comentários de Ellen White da lição da Escola Sabatina, e há um texto do livro Patriarcas e Profetas nas páginas 399 e 400, onde ela fala sobre a história dos israelitas. Veja, Deus os tirou de lá do Egito, fez com que eles vissem maravilhas operadas por Deus lá no Egito, e através dessa grande libertação, depois viram o Mar Vermelho se abrir, viram os milagres de Deus, água fluindo da rocha, o maná que Deus enviou para eles todos os dias durante 40 anos, as suas roupas não envelheceram, uma nuvem durante o dia fazia sombra por causa do sol escaldante do deserto, à noite ela se tornava uma coluna de fogo para mantê-los aquecidos e ao mesmo tempo os animais peçonhentos longe do acampamento. Tudo isso eram demonstrações visíveis de que Deus estava com eles. E apesar disso, eles acabaram cometendo pecados terríveis e asquerosos, como por exemplo em Baal-Peor, quando eles permitiram que as mulheres cananeias viessem para o acampamento e os levassem para uma adoração pagã e para orgias verdadeiras que aconteceram dentro do acampamento, que Deus se manifestou, e muita gente acabou morrendo por causa da praga que Deus enviou sobre o acampamento. Como é que pessoas que viram coisas tão grandiosas feitas por Deus chegam no pecado aberto e declarado? A mesma coisa a gente vê acontecendo hoje em dia com pessoas que já se entregaram a Cristo Jesus e viveram a pureza do Evangelho, mas acabaram se afastando de Deus e passaram a viver de forma terrível e degradante. Como uma pessoa consegue sair da presença de Deus e viver num pecado tão terrível? Ela está falando exatamente sobre isso na perspectiva dos israelitas. Eu sei que o texto é um pouquinho mais longo, mas eu queria pedir a tua atenção em relação a ele. Olha o que o texto diz. Foi quando os israelitas estavam numa condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Deixaram de olhar constantemente para Deus, negligenciaram a oração e acariciaram um espírito de confiança em si mesmo. O comodismo e o costume de ceder às inclinações deixaram a fortaleza da alma desguarnecida, permitindo que pensamentos corruptos entrassem. Foram os traidores de dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e seduziram Israel a se colocar sob o poder de Satanás. É assim que o maligno ainda hoje procura nos levar à ruína. Antes de um cristão cometer abertamente um pecado, há um longo processo de preparo do coração que o mundo não vê. A mente não desce rapidamente da pureza e da santidade para a depravação. A corrupção e o crime leva tempo para degradar aqueles que foram formados à imagem de Deus até um estado brutal e satânico. Somos transformados pela contemplação. Alimentando pensamentos impuros, o ser humano pode educar sua mente de tal maneira que o pecado que antes lhe causava aversão acaba se tornando agradável. A mente é educada no sentido de se familiarizar com o pecado, de modo que a consciência, que era sensível, acaba se tornando indiferente, demorando-se sobre essas coisas com profundo interesse, até que o pecado tenha lugar na vida do crente. Você entende isso? O inimigo, portanto, ele começa a trabalhar na nossa mente. É aqui que tudo começa. O maior problema na vida de uma pessoa não é o ato pecaminoso. E a gente trabalha muito para tentar policiar as atitudes pecaminosas.
Ah, isso que você fez é errado, ou o teu problema foi aquela atitude. Não, eu quero que você compreenda que a atitude pecaminosa não é o problema em si. Aquilo é só a demonstração de um problema muito maior que talvez durante anos esteve lá dentro da mente do coração e que foi acariciado e começou a crescer dentro do coração, até que o pecado que estava dentro da mente do coração acabou sendo perpetuado, acabou nascendo. A atitude pecaminosa é apenas um indício de que algo muito maior foi acariciado dentro do coração. E o inimigo trabalha dessa maneira. Ele vai trabalhando para tentar perverter a nossa maneira de poder pensar. Por isso, primeiro, ele vai tentar colocar todo tipo de obstáculos para que a gente deixe de estudar a Bíblia, deixe de orar, deixe de ir à igreja, deixe de conversar sobre coisas que elevam o pensamento. Então ele coloca tudo que é degradante à nossa disposição, através de conversas que não edificam, através daquilo que vemos. E hoje, se você parar para poder pensar, através da mídia que está tão à nossa disposição, através de um clique hoje, você tem dentro do teu celular, por exemplo, você tem a possibilidade de poder viver uma grande gama de experiências, boas ou ruins. A grande quantidade, por exemplo, de séries, de filmes, e ao mesmo tempo de vídeos, de conteúdo que você consome, que está à disposição dentro do smartphone, dentro do celular, através das redes sociais. E eu não estou aqui demonizando as redes sociais ou o celular. Você pode usar para coisas boas ou coisas ruins. Eu, nesse momento, estou com um tablet aqui na minha frente. Esse mesmo tablet ele pode ser utilizado para coisas boas ou coisas ruins. Eu, nesse momento, estou usando esse tablet para poder ler aqui textos da Bíblia, textos do Espírito de Profecia. Mas eu posso usar o mesmo equipamento para entrar num site de pornografia, para poder navegar em alguns sites onde o nome de Deus vai estar sendo menosprezado por pessoas que vão estar falando mal de Deus. Ou até mesmo assistindo filmes ou séries que não edificam e que, muito pelo contrário, vão degradar a nossa alma. Então o problema não é o aparelho ou a internet. O problema é o que eu faço com essas coisas. É qual a utilização que eu dou para essas mesmas coisas. O fato é que quando nós vamos alimentando a nossa mente com informações dentro do nosso cotidiano, enquanto conversamos, enquanto seguimos a nossa rotina diária, são as informações que colocamos na mente e no coração que irão, de alguma forma, influenciar as atitudes que teremos. Nesses 21 anos de ministério, eu tenho percebido uma coisa: sempre que eu vou conversar com alguém que caiu em pecado, eu não me... E as pessoas às vezes vêm falar, né? Olha, pastor, eu pequei e tal, o que eu faço agora? Olha, pastor, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo. E eu normalmente não me detenho muito naquilo que foi o pecado que a pessoa cometeu. Eu tento trabalhar com a pessoa para a gente tentar voltar atrás, para tentar entender aonde foi que isso tudo começou. E normalmente a gente vai chegar no mesmo ponto. Isso é muito interessante. A gente vai chegar em um determinado momento em que essa pessoa começou a negligenciar a oração, o estudo da palavra, a comunhão com Deus, a comunhão com o povo santo do Senhor. E isso os enfraqueceu em termos espirituais, e eles acabaram caindo em pecado. E aí começa um processo de uma espiral descendente, até que o indivíduo cometa pecados que, socialmente falando, acabam sendo uma verdadeira aberração. Eu me lembro, por exemplo, de que há algum tempo atrás um colega estava conversando comigo a respeito de um bom cristão que recebeu uma visita inesperada da Polícia Federal, que estava fazendo uma ação contra a pedofilia. E esse indivíduo, que era um líder espiritual influente dentro da sua comunidade, foi um dos visitados e acabou se descobrindo que ele era um dos grandes propagadores de vídeos de pornografia infantil. E foi um escândalo para toda a comunidade. Mas quando foram conversar com esse indivíduo, o que acabaram descobrindo, quando foram avaliar o que tinha acontecido muito tempo antes, ele havia permitido que a mente ela se detivesse dentro do contexto do pecado. E uma mente que passa tempo pensando nas coisas do pecado, um coração que mantém o pecado acariciado lá dentro, ela vai indo num contexto de
espiral descendente até conseguir chegar no pecado mais baixo e degradante. É interessante que esse indivíduo que me deu esse testemunho mencionou: pastor, quando a gente foi conversar, a gente percebeu que lá atrás, muitos anos antes, esse indivíduo, que era um indivíduo influente na comunidade, ele começou a negligenciar o estudo da Bíblia e a oração. E aí o tempo vago que ele tinha, ele começou a se dedicar a outras coisas, e uma coisa foi puxando a outra, até que ele começou a abrir concessões com pecados pequenos que foram se tornando maiores, até que chegou aonde chegou. Eu queria que você compreendesse que o inimigo trabalha de forma muito sutil. Por isso temos que estar atentos e entender que de tudo aquilo que o Senhor Deus pede de nós, o que Ele mais pede de nós tem uma luta que a gente tem que ter, é a luta para nos mantermos na presença do Senhor. É a luta para podermos todos os dias orar, estudar a Bíblia, para podermos estar na presença do Senhor. Essa é a nossa grande luta. Se nós não estivermos na presença de Deus, pode ter certeza de que esse tempo vai ser ocupado de uma outra forma e o inimigo vai estar trabalhando o tempo todo para tentar tirar a nossa mente de Deus e ao mesmo tempo da sua palavra para o pecado. E uma vez que isso aconteça, as atitudes pecaminosas acabarão sendo geradas na nossa mente e depois sendo colocadas em andamento na nossa própria existência. Portanto, não negligencie a sua comunhão com Deus. Não importa se... você vai dizer, eu não tenho tempo. Tem sim. Você talvez não tenha colocado isso como prioridade. Coloque como prioridade, você verá as grandes vitórias que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mantenha-se na presença de Deus hoje durante todo o dia, você não terá o que temer. Eu estudo a lição. E você?